Bem-vindos ao Nossa República. Nessa semana vamos conversar com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Vamos falar sobre os desafios do setor, incluindo o acesso à terra, preservação das florestas, mudanças climáticas e tecnologias sustentáveis, além de estratégias de desenvolvimento e o desafio ideológico que distancia o atual governo de uma camada substancial dos produtores rurais. Agradecemos muito ao ministro Carlos Fávaro por participar do Nossa República. Ministro, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro, você que é uma referência do jornalismo do nosso estado de Mato Grosso, poder levar as nossas informações aqui do Ministério da Agricultura através do seu programa é uma honra para nós. Eu queria começar já por um assunto que incomoda muito, e não incomoda só ao senhor, acredito, incomoda o Brasil como um todo, que é essa resistência ideológica que parece existir por parte de alguns setores do agronegócio brasileiro em relação à sua participação ao governo do PT. Isso, de uma certa forma, atrapalha o setor, atrapalha o país, não? Bom, olha, eu sempre estou dizendo que todos aqueles, homens e mulheres, produtores e produtoras, que compreendem que a eleição acabou, que o resultado soberano das urnas é o resultado da maioria do povo brasileiro que escolheu o presidente Lula como presidente, o presidente de todos os brasileiros. É claro, e que bom que nós vivemos de uma democracia onde cada cidadão tem seu direito de escolha, de ajudar um determinado candidato, de pedir voto para um determinado candidato, de até financiar dentro dos limites da lei o candidato da sua preferência. É normal, é muito bom isso, e nós respeitamos e sabemos que a imensa maioria dos produtores brasileiros optaram pela outra candidatura que não o presidente Lula. Mas a eleição acabou. Todos aqueles que pensam racionalmente, que reconhecem que o momento de construir pontes, de deixar a eleição para trás, de falar para o futuro da agropecuária brasileira, de discutirmos juntos, terão aqui no governo as portas abertas. Infelizmente, alguns, mas isso eu já sinto que vem diminuindo, que ainda não compreenderam que a eleição acabou e ainda ficam se lamentando do resultado das eleições, e alguns, pior ainda, com atos antidemocráticos. Aí é inquestionável, é inadmissível. Aí não dá para ter diálogo com quem pensa assim. Agora, eu penso que a imensa maioria já está aberta ao diálogo, para que a gente pense no futuro. Eu tive uma posição político-partidária, outros tiveram outras, mas agora acabou a eleição. Em 2026, cada um tem sua escolha de novo, escolhe seu candidato, pede voto, ajuda a financiar quem puder, e depois a democracia se fortalece. Agora é momento de trabalhar. Eu entendo também essa questão ideológica, acho que é isso, democracia pressupõe que as pessoas possam ter opiniões diversas e divergentes, mas assim, me chama a atenção porque o primeiro mandato, os dois primeiros mandatos do presidente Lula, houve uma aproximação muito forte com o agro, o governo fez muitas coisas importantes naquele momento, para o momento, porque o agro é uma coisa de momento, né? Cada momento é uma demanda diferente. Mas houve um investimento forte do governo federal no agronegócio brasileiro. Parece que essa memória desapareceu aí um pouco ao longo do tempo. O que o senhor atribui, o senhor que é do setor, aliás, o senhor é muito elogiado por ser do setor, por ser um empresário do agronegócio, por conhecer bem a situação do agro no Brasil todo, principalmente em Mato Grosso, e ao mesmo tempo que só é criticado pela questão ideológica. Olha, mas está lá com o PT. Como se isso fosse algo inaceitável ou como se isso fosse prejudicial ao agro. Mauro, eu cheguei a uma conclusão que esta rejeição ao presidente Lula vem lá de uma retórica dos anos 80, quando ele fundou o PT, e ele mesmo reconhece isso, que tinha um discurso mais radical, mais extremista, e por outro lado também a representação do agronegócio tinha
um discurso mais radical e mais ideológico. Você lembra que, à época, lá nos anos 80, a principal representação da classe, dos produtores e pecuaristas, era a UDR, a União Democrática Ruralista, a época que foi até presidida por Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás. E os discursos eram muito raivosos, muito divergentes, e isso perdurou por um período, até que tanto o setor se organizou com entidades mais modernas, mais eficientes, mais democráticas, que compreenderam o papel do poder público e o setor privado poderia, através de organizações, estar colaborando para que o agronegócio crescesse, e também o presidente Lula. Vamos, a partir de 2002, quando ele se tornou pela primeira vez presidente do Brasil, quanta coisa importante ele fez para o agronegócio brasileiro. Primeiro, o que questionavam lá nos anos 80, se o Lula for presidente, vai acabar com o direito de propriedade, irão haver invasões de terras, vão tirar todo mundo de cima da sua propriedade, vai começar a taxar as exportações, vai tirar a competitividade, vai estatizar as terras. Era um discurso dos anos 80. Mas na prática, quando o Lula virou presidente, ninguém perdeu seu direito de propriedade. Ninguém teve a taxação das exportações. Ao contrário, um dos primeiros atos como presidente da República, e eu quero lembrar aqui a ciência. O Brasil, naquele momento, 2002, plantava soja transgênica que era contrabandeada por alguns da Argentina, e tinha até um nome aqui, um apelido, era soja, o que você está plantando? Qual variedade? Maradona. Era Maradona, era soja contrabandeada, porque os transgênicos eram proibidos no Brasil. E tinha uma questão ideológica que dizia, não pode plantar transgênico, pois não pode. Chegou um presidente de centro-esquerda, presidente Lula, criou o CTN-Bio, que é a ciência discutindo todos os assuntos de tecnologia, e encontraram a forma e a regulamentação, e o Brasil regulamentou o uso e a prática de transgênicos como tecnologia. Veja o salto de qualidade. Hoje o Brasil é referência mundial no uso de transgênicos e olha o aumento de produtividade. Foi o presidente Lula, por exemplo, também, para o setor, que liberou linhas de crédito espetacular, de fomento aos produtores, Moderfrota, Moderinfra, Mais Alimentos, programas com juros de 2,5%, 3,5%, 4,5% ao ano. As indústrias de máquinas viveram um momento de glória, de alta. Teve o endividamento dos produtores que foi resolvido, que se arrastava há 10, 15, 20 anos, e tanto é que foi fruto do grito do Ipiranga, quando surgiu lá a AproSoja. Com quem que nós negociamos uma repactuação de dívida de longo prazo, 20 anos, com juros acessíveis? O governo do presidente Lula. E aí repactuou, fez uma medida provisória de 85 bilhões de reais, botou todo mundo adimplente e continuou dando crédito, dando oportunidade de continuar crescendo. Foi o presidente Lula e a presidente Dilma que investiu em infraestrutura logística. Mato Grosso perdia muito em competitividade para no centro do país, longe dos portos e longe do centro consumidores, São Paulo, Rio, Minas Gerais, onde tem muita gente para consumir alimentos. Nós perdíamos muito em competitividade. Quem foi que pavimentou a BR-364 de Diamantino até Rondônia para a saída do porto do Arco Norte? O presidente Lula. Quem que foi que licenciou e pavimentou 95% da BR-163 no sentido Pará, ligando esse estado que umbilicalmente está colado com o Mato Grosso, mas estava de costa. Nós estávamos na divisa do Pará, mas só olhava para Paranaguá e para Santos. Hoje sai por Itaituba, Birituba, Santarém, Vila do Conde, toda do Arco Norte brasileiro, saem nossos produtos e chegam fertilizantes. Quem foi que fez o terminal rodoferroviário em Rondonópolis? Lula, e quem inaugurou foi Dilma, um dos maiores terminais rodoferroviários do mundo, né? Um grande integrador de logística em Mato Grosso. Tudo isso trouxe competitividade. Então, Mauro, fica muito na retórica que ia acabar com o direito de propriedade, ia isso, ia aquilo, e aquele outro, mas na prática nós conhecemos o presidente Lula, e é isso, e a comparação entre o que foi o presidente Lula, presidente, e o que foi o governo Bolsonaro para o agronegócio, que eu não vi trazer tanta competitividade, que me fez escolher e apoiar o presidente Lula. E eu respeito aqueles que pensaram divergente. Antes de falar um pouquinho sobre essa questão do governo Bolsonaro, o senhor fez uma menção aí à UDR, sobre a presidência aí, na época do deputado Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás. E esse radicalismo do Caiado era tão forte quanto o radicalismo do MST.
Eram dois extremos aí. E o MST hoje parece, quer dizer, a sensação que eu tenho como jornalista, acompanhando esse movimento atual, é que ele acaba, embora seja absolutamente legítima a reivindicação, etc., mas o temor pelos métodos do MST, da invasão, etc., acabam prestando um desserviço à democracia brasileira e acirrando um pouco essa diferença ideológica entre quem é proprietário rural e quem não é. E como é que o senhor vê esse movimento hoje do MST? É possível que o Brasil consiga controlar essa situação para que o campo continue sendo produtivo, continue produzindo bastante, exportando, enfim, cumprindo com a sua jornada, e ao mesmo tempo que o movimento do Sem Terra consigam a reforma agrária, consigam a terra do que eles reivindicam. Como é que o senhor vê essa questão, sob a perspectiva de alguém que é produtor rural, está no Ministério, mas tem compreensão da centro-esquerda, de posições mais progressistas? Olha, Mauro, primeiro dizer que eu preciso separar esta pergunta em duas partes. Abominar qualquer tipo de invasão em propriedade particular produtiva. Isso é inadmissível. Eu comparo a invasão de terras produtivas, que deve ser repudiada, o mesmo repúdio que devemos ter à invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro, o que também é inadmissível. Também é importante dizer que o MST mudou muito já com relação ao radicalismo. Eu conheço a imensa maioria da organização pensam de uma forma diferente do que a invasão de terra. Aquele modelo autoritário, extremista dos anos iniciais do MST já não representa a maioria. Eu estive no Paraná, por exemplo, há uns 15 ou 20 dias atrás, e conheci no Paraná 15 de 26 cooperativas de produtores ligados ao MST. Estão tratando de agroindústria, de produção de alimentos sustentáveis, de treinamento e capacitação aos pequenos produtores, de renda, de oportunidade, e isso é legítimo. Agora, aqueles que ainda insistem no velho modelo que tem que invadir terra, serão repudiados. Mauro, é importante dizer, e eu cheguei em Mato Grosso há quase 40 anos atrás, num assentamento de reforma agrária, um município um assentamento de reforma agrária. E nós não podemos deixar como papel do poder público de promover aqueles cidadãos, homens e mulheres que são produtores, que sonham com um pedaço de terra para produzir alimento, é sua vocação. Como o Estado também deve prover o cidadão que sonha em fazer uma faculdade, como o Estado também deve prover o cidadão que sonha em ter uma casa própria, programas como Minha Casa Minha Vida, o ProUni para a universidade, entendeu? São políticas públicas que buscam levar a felicidade dentro da vocação de cada pessoa. O Estado prover um pedaço de terra para quem tem vocação é legítimo. Terras públicas ou terras privadas, desde que em acordo com o proprietário, o Estado adquire, paga o valor justo e faz um assentamento para pequenos produtores, é legítimo. Agora, sem baderna, sem invasão. Quando faz dentro da forma certa, vai ter o apoio e o respaldo do governo. Da forma desordeira, os rigores da lei. Tem lei que já garante isso. Terra invadida não é passível de reforma agrária. A Justiça faz a reintegração de posse e o Estado cumpre e acabou. Ministro, eu acho que a posição sua está correta nesse aspecto e eu queria agora fechar o gancho lá do ex-presidente Bolsonaro, porque muito do discurso, o que é que Bolsonaro fez efetivamente que encantou tanto o agronegócio? Porque o que a gente viu muito foi flexibilização aí da questão das terras indígenas, um certo descaso com o desmatamento, que isso tudo, de uma certa forma, implica muito, prejudica muito a imagem do produto brasileiro no mercado internacional. Nós tivemos problemas sérios em relação a isso. E então eu queria que o senhor, que é da área, que é do setor, não é só porque o senhor é ministro de um governo de oposição ao Bolsonaro, mas por conta da sua vivência, o que aconteceu efetivamente que encantou tanto
essa bolha bolsonarista que existe no agronegócio? Mauro, e aí nós precisamos reconhecer a capacidade muito forte de comunicação. Ele soube se comunicar muito bem com o setor, ele soube construir narrativas dos dois lados se apropriando de uma. Olha, se a esquerda for presidente, a esquerda vai estatizar as terras, aquela narrativa dos anos 80, ele trouxe ela de volta. Se o Lula for presidente, se o Haddad for presidente, vão estatizar as terras, vão taxar a exportação, vai expandir reforma e ampliação de áreas indígenas, vai isso, vai aquilo, vai taxar a exportação. Isso colocou temor, ele soube muito bem, nós precisamos reconhecer, fazendo fake news. Não tinha nada que dizia, não teve nenhum momento que você viu o presidente Lula falando que ia estatizar terra, que ia apoiar invasão de terra, que ia taxar a exportação. Ninguém viu isso até agora. E, por outro lado, fez um discurso ligado, conectado com alguns anseios de, tipo assim, de liberalismo, de que pode abrir a Amazônia, no comparativo porque a Europa não preservou, então nós agora não precisamos ser reprimidos e podemos também promover desmatamento. Tudo isso soava como música no ouvido de alguns, mas os reflexos foram muito caros com relação à imagem dos produtores. O que ele fez, então, para te responder de forma objetiva, nós temos que reconhecer, muito hábil na comunicação, muito hábil na retórica, inclusive muito hábil para fazer fake news. Nós temos um grande desafio, dois grandes desafios. O senhor citou aí a questão da Lei Candir, da desoneração. O senhor citou aí a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente. São dois problemas que vão ter que ser enfrentados, discutidos em algum momento e avançar muito. Nós temos convicção, aqui em Mato Grosso, nós temos grandes empresários do agronegócio que são vigorosamente contra o desmatamento ilegal, contra as queimadas ilegais, etc. E que buscam trabalhar dentro da legislação, não compram soja desmatada, o trade da soja não faz isso, não compra a indústria de óleo, não compra a soja de área desmatada depois de 2008, enfim, tem uma série de posições que parece que não são muito claras no mercado internacional e acaba prevalecendo a visão do Brasil que desmata e que promove queimadas ilegais. Como é que o senhor pretende conduzir essa questão que é tão cara para Mato Grosso? E depois nós falamos da Lei Candir. Bom, aqui é importante eu fazer uma contextualização. Encontrei um ministério muito bem gerido aqui pelos que me antecederam, pelos servidores que aqui estão, muito competentes, conectados com a modernização e com a responsabilidade dos produtores, e com os ex-ministros, todos aqui, cada um teve uma grande parcela para que fizesse esse agro tão forte e tão pujante. Então, qual é o desafio? Porque, diferente do Ministério da Agricultura, encontramos sim, ao assumir o governo, o presidente Lula assumir, encontramos algumas descontinuidades de políticas públicas muito graves. E é preciso relembrar isso, deixar a população ciente. Não é possível, por exemplo, nós temos no Ministério da Saúde a interrupção histórica da vacinação contra a poliomielite. Hoje, 50% das crianças brasileiras não são vacinadas contra a poliomielite. Olha o risco dessa doença que já foi extinta voltar sobre as nossas crianças. Não é possível, por exemplo, que a merenda escolar, diante do aumento do preço dos alimentos, ficasse congelada por 4 anos, e algumas merendeiras em regiões mais pobres desse país precisassem dividir um ovo em 4 partes para servir de merenda para uma criança. É o total desconectividade. Nós sabemos que as crianças vão primeiro na escola para se alimentar, para depois pensar em aprender. Foram descontinuidades de políticas públicas. Aqui não. Aqui sempre andou no rumo certo, tanto com Marcos Montes, com Tereza Cristina e todos os outros, com Blairo Maggi, Cátia Abreu, Neri Guerra, enfim, todos, até lá atrás, todos foram muito bem. Qual é o desafio, então? O desafio aqui é de imagem, de mostrar ao mundo que a imensa maioria dos nossos produtores, como você mesmo disse, fazem as coisas certas, cumprem a lei, respeitam o meio ambiente, respeitam as regras trabalhistas, a imensa maioria. Nós temos exemplos históricos, até porque não é porque o mundo quer. Esse é um outro erro de retórica, Mauro. Não é porque o mundo quer que nós preservamos o meio ambiente, é porque nós devemos querer, porque nós entendemos a importância do meio ambiente e não há conflito em produzir com sustentabilidade. Ao contrário, é um ativo. Nós temos
gente vocacionada para produzir, terras propícias, máquinas de última geração, sementes, várias tecnologias modernas, tudo isso são os grandes ativos para produzir, tanto como o Brasil produz, mas de nada valeria todos esses ativos se nós vivêssemos num deserto, se não tivéssemos clima, se não tivéssemos chuva. Esse é o principal ativo. Veja a dificuldade que o Rio Grande do Sul está passando hoje lá por falta de chuva. Clima é o principal ativo para produzir, então nós queremos ter um clima preservado, nós queremos cumprir o Código Florestal e muito já se faz nesse sentido. Nós precisamos levar essa imagem. Vou dar um exemplo para você. Você pode ir em grandes redes varejistas de confecção, encontra roupa lá com QR Code de Sou de Algodão. A Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, criou uma campanha de rastreabilidade, onde você vai lá, pega o QR Code e você imediatamente consegue saber a propriedade que foi produzida, o algodão que gerou aquela roupa, a foto da família produtora, as fotos dos colaboradores, dos trabalhadores da fazenda, os alojamentos, as residências de todo, o ambiente de trabalho, o cadastro ambiental rural, onde fica a reserva legal, onde fica a APP, e aí sucessivamente até a roupa chegar, passando pela fiação, tecelagem, confecção, até chegar no consumidor. Olha que tamanho de rastreabilidade e que segurança para o comprador comprando algo que é bem produzido de forma correta. E se fosse só para o algodão, mas não existe produtor de algodão que não seja produtor de soja e que não seja produtor de milho. Então, veja bem, são 1.700.000, 1.900.000 de hectares de algodão plantado no Brasil. Mas esses mesmos produtores plantam 6 milhões de hectares de soja. E esses mesmos produtores plantam em torno de 4 milhões de hectares de milho. Somando tudo, nesta certificação, nesta qualidade de excelência em produzir e respeitar o meio ambiente e os direitos trabalhistas, são quase 12 milhões de hectares dos 44 milhões que o Brasil produz. Veja como já é muito representativo. E os outros que não estão neste nível de responsabilidade, eu vou dizer para você, 95%, 98% têm as boas práticas, respeitam o meio ambiente. Então, o desafio de imagem, mostrar o que fazem e fazem bem feito para o mundo, para reconhecer e continuar comprando o Brasil. E o outro lado, aí assim, aqueles que insistem em cometer crimes ambientais, que insistem em cometer crimes trabalhistas, como infelizmente vimos nos últimos dias no Rio Grande do Sul, um caso em lavouras de arroz, no caso em vinícolas lá no Rio Grande do Sul, tem que ser repudiado e reprimido nos rigores da lei. Como também tem que ser repudiado e reprimido invasão de terra por conta do MST. Entendeu? A lógica é a mesma, é fazer as coisas certas dentro da lei e propagarmos isso para o mundo. No caso das vinícolas, o prejuízo foi enorme, né? Não só o prejuízo humano aos trabalhadores, mas o prejuízo à atividade econômica, que é uma das atividades que o Brasil mais se orgulha, né? A produção de vinho, da produção de espumante, da produção de uva, enfim, lamentável isso, né? Que ainda aconteça esse tipo de coisa. Mas a gente falava, o senhor falava que era uma crise de imagem que precisa ser vencida. Como é que o senhor, enquanto ministro da Agricultura, quer dizer, que é o grande embaixador do agronegócio brasileiro, como foram os seus antecessores aí, como é que o senhor pretende trabalhar isso internacionalmente para mudar essa imagem, né? Existe a programação aí de uma ação conjunta com o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios do governo, nesse sentido, de tentar separar o joio do trigo e mostrar que Mato Grosso, por exemplo, tem 62% do seu território preservado e que o restante, 38%, engloba estradas, propriedades, enfim, todas as outras áreas de parques, unidades de conservação. Exatamente. Bom, o primeiro ponto é a gente trabalhar induzindo a produção seja cada vez mais sustentável. O Plano Safra deve ser ancorado, não ser apenas um apêndice do Plano Safra, o programa ABC, Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Ele deve ser a linha mestre, todas as boas práticas dos produtores que visam a agricultura de baixo carbono ter benefícios. Benefícios com redução de taxa de juros, benefícios com aumento do limite de crédito, com aumento do prazo para pagamento em investimentos. Tudo isso induz o produtor a cada vez mais ter boas práticas. Eu tive, por exemplo, na Alemanha, em 18 de janeiro, no encontro da Agricultura Verde Mundial. 66 ministros de agricultura de diversos países e mais
17 entidades internacionais, como o FAO, como a ONU estava lá, e eu fui dizer exatamente isso. Muitos estavam dizendo, e alguns países mundiais estavam falando da desintensificação da agricultura para poder preservar o meio ambiente. E eu deixei a mensagem muito clara. Cada um tem a sua forma de preservar o meio ambiente. O Brasil, nesse aspecto, vai intensificar a produção. Nós não vamos desintensificar, é a nossa grande vocação produzir alimento. Agora, nós não vamos intensificar sobre a floresta. Nós temos aqui no Brasil, Mauro, 44 milhões de hectares sendo ocupados com agricultura, que na realidade se tornam 77, porque em torno de 33 milhões de hectares fazem 2 safras no mesmo ano, no mesmo hectare. Veja como é sustentável. Se fosse para produzir a mesma quantidade que o Brasil produz hoje, em uma safra só precisaríamos ter 77 milhões de terras antropizadas. Usamos 44. Olha como é sustentável. Segundo, nós temos 160 milhões de hectares de pastagem. Destas, 40 milhões de hectares são propícias à agricultura. Tem relevo propício, argila, topografia, clima, chove abundantemente nessas regiões. Portanto, são áreas que podem ser incorporadas ao sistema produtivo. Por que não o são? Porque falta linha de crédito, não há uma linha de financiamento para você converter uma pastagem degradada em área de agricultura. Ela é propícia, mas precisa de investimento, precisa 10 toneladas de calcário por hectare, precisa uma tonelada e meia de fosfato, precisa meia tonelada de cloreto de potássio, precisa fazer matéria orgânica, investimentos que demoram uns 2 ou 3 anos para acontecer e custam muito dinheiro. Uma linha de crédito, nós já estamos planejando. Para quê? Os produtores possam captar esse recurso, fazer essa conversão, continuar crescendo, gerando oportunidades no campo e na cidade. Você imagina, se nós vamos plantar em mais 40 milhões de hectares no decorrer dos anos, é dobrar tudo aquilo que foi feito de 1.500 até agora. Dobrar o número de tratores, dobrar o número de coletadeiras, número de implementos, dobrar o consumo de sementes, de insumos, de fertilizantes, dobrar a quantidade de empregos na cidade e no campo, a crescer a economia e tirar a pressão sobre novos desmatamentos. O produtor não precisa ir desmatar novas áreas, até porque para desmatar novas áreas ele teria que fazer com dinheiro próprio. Na conversão de pastagem ele vai ter incentivo, vai ter financiamento. Veja como nós estamos demonstrando ao mundo como vamos fazer. E aqueles que insistirem e continuar atrás do desmatamento ilegal, rigores da lei para ele, punição, embargo, apoiar as trades que não compram de quem está cometendo crime, para que nós possamos apoiar quem quer fazer o bem e reprimir quem quer fazer o mal. Ministro, o senhor fala aí de uma questão que vem sido conversada, que vem sendo debatida há bastante tempo, que é esse aproveitamento dessas terras que já foram utilizadas para pastagem, que podem ser convertidas em plantações. E o senhor fala também que já tem um plano, um projeto. Quando é que isso implementa? Como é que o governo vai colocar dinheiro para financiar? Porque isso dobra a produção de alimentos rapidamente, tem um resultado, o senhor mesmo falou da cadeia produtiva, de toda a cadeia da agricultura que atinge a indústria de máquinas, atinge, enfim, uma série de coisas. Quando que se coloca em prática, já tem uma data, já tem um projeto formatado, quando é que o senhor pretende anunciar isso junto com o presidente? E a outra questão que é paralela, que é a questão da Lei Candir e das commodities. Quando o senhor vai anunciar um programa definido, claro, de financiamento dessas áreas que estão, nesse momento, subaproveitadas, né, para que o Brasil possa, Mato Grosso principalmente, o Brasil, dobrar sua produção de alimentos sem derrubar um único pé de árvore? Bom, primeiro eu vou dividir de novo, me permita, Mauro, esta resposta em 2 partes. Dizer que encontramos aqui um plano safra sem recursos para a implementação. Desde outubro de 2022, por exemplo, o BNDES não liberava crédito para investimento dos produtores. Ao ser escolhido o novo presidente, a Luiz Mercadante já liberou 2,9 bilhões de reais, que imediatamente foi tomado pelo mercado, e aí volta a retórica. Quando acabou o recurso daquele mês, a fake news provocada pelo bolsonarismo, assim, governo federal suspende
linhas de crédito para o agronegócio. Suspende não, nós retomamos, mas a vontade e projetos aprovados eram tantos que rapidamente acabou e nós vamos liberar mais. A pedido do presidente Lula, então, tive uma audiência com o ministro Haddad nos últimos dias, onde ele já está providenciando R$ 1 bilhão para a equalização de taxas de juros, o que permite nós colocarmos no mercado mais 30 bilhões de reais para os meses de abril, maio e junho, onde se encerra o Plano Safra 2022-2023, esses 30 bilhões de reais, mais ou menos dividido entre 17 bilhões de reais para investimentos, aquisição de máquinas, equipamentos, que os produtores começam agora já as feiras de negócio, tomar a sua decisão, comprar os equipamentos, projetar a nova safra, mas não estava tendo linha de crédito. E outros 13 bilhões de reais para começar os pré-custeios, começar a comprar adubo, comprar alguma semente, alguns insumos, começar a preparar já fazendo seus pré-custeios. Até que em junho vem o novo Plano Safra. E neste Plano Safra que nós estamos projetando, aí sim, com incremento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade, ter linhas de crédito e financiamento para conversão de pastagens, ter linhas diferenciadas. Por exemplo, nós já estamos trabalhando a abertura de linhas de crédito dolarizadas. Porque a imensa maioria dos produtores que produzem soja, milho, algodão, tem um hedge natural. Esses produtos são comercializados baseados na Bolsa de Chicago e Nova York, que é cotada em dólar. Portanto, ele não sofre a variação cambial. E com isso nós conseguimos oferecer taxas de juros bem mais reduzidas e mais atrativas. É claro que não vamos deixar de ter linhas de crédito de investimento com juros equacionados em reais também. Mas tudo isso a partir do novo Plano Safra, que começa a partir de junho de 2023. Sobre Lei Candir, há um incentivo forte para a exportação, né, por conta da desoneração, obviamente, e isso acaba restringindo um pouco ou mantendo a passos lentos o processo de agroindustrialização do país, especialmente em Mato Grosso, que é um estado com um potencial enorme nesse sentido. Bom, neste ponto eu posso até divergir um pouquinho de você. Nós avançamos muito com a industrialização. Mato Grosso já é bastante industrializado. Não tanto quanto nós gostaríamos, mas avançamos. Nós não vamos ter aí nos próximos 20 anos, eu quero crer, tomara que fosse diferente, mas nós não vamos ter, por exemplo, indústria automobilística em Mato Grosso. Qual que é a indústria que se instala em Mato Grosso? É a indústria de transformação dos produtos do agronegócio. Veja bem, há muitos anos atrás, nós não tínhamos aonde colocar nosso milho, precisava de apoio à comercialização pelo governo para escoar os milhos para os consumidores ou para exportação. Tinha que ter prêmio para vender milho, porque a logística gerava essa competitividade. Com a chegada das indústrias de etanol de milho, nós fizemos uma revolução. Milho tem preços estáveis, fortes, liquidez todos os dias do ano, garantia de ração mais barata e mais eficiente através do DGG, combustível renovável, geração de emprego. Olha que revolução que a indústria está fazendo em Mato Grosso. As indústrias das carnes, veja as indústrias de transformação, os integradores em Lucas do Rio Verde, em Sorriso, em Nova Mutum, em Nova Marilândia, várias já acontecendo e outros municípios também estão acontecendo. Quando nós vemos, por exemplo, também algumas plantas frigoríficas fechadas em Mato Grosso. Esse, se a gente prestar atenção, é o sintoma de que estamos bem industrializados, porque se tem alguma planta frigorífica fechada é porque ela tem mais capacidade de abate do que de oferta de animais. Então, nós avançamos muito em algumas áreas. Tem outras que precisam de mais apoio e incentivo, não só tributário, incentivo mesmo na forma de construção de cadeia, de qualificação, de treinamento, para que a gente possa desenvolver talvez a maior de todas na geração de emprego, que é a cadeia do algodão. Nós não temos em Mato Grosso, infelizmente, apesar de produzir mais de 66% ou 67% do algodão brasileiro, nós não temos nenhuma grande fiação, temos poucas fiações, não temos nenhuma tecelagem, nenhuma tinturaria, nenhuma grande lavanderia, nenhuma grande rede de confecção. Isso gera muito emprego, muita oportunidade e é um desafio para que nós possamos implementar. Mas, de forma geral, o agro já vem avançando na industrialização. Agora, é importante dizer, o agronegócio paga imposto. Vou conectar tudo isso à Lei Candir. O agronegócio paga imposto, sim, diferente do que as pessoas pagam. Não é taxado a exportação.
Mas tudo aquilo que precisa para produzir, um produtor compra, se ele compra uma peça, um trator, um equipamento, tudo isso, combustível, óleo diesel, paga salário, o salário vai para a economia, tudo isso paga imposto. Isso faz a economia crescer. Olha os municípios onde tem o agro, como ele prospera e como o poder público tem bastante recurso. Olha como que é a receita do município de Primavera do Leste, olha como que é a receita de Sinop, de Lucas do Rio Verde. Então, é sinônimo que o agro paga imposto. Se o município é próspero, é porque tem arrecadação. Agora, não é concebível. País do mundo que ousa taxar as exportações, exporta emprego, perde os empregos, perde as oportunidades. A Argentina tentou fazer isso, não é um bom exemplo. Veja que eles não conseguem. Há vários anos estão perdendo competitividade. Eu defenderei de forma muito tranquila, dentro do governo, dentro do Congresso, qualquer medida que venha querer taxar as exportações brasileiras, terá o ministro da Agricultura de forma contrária. Porque se fizermos isso, nós vamos estar exportando empregos e exportando oportunidades. É possível industrializar, é possível incentivar, e já disse, não só com incentivo fiscal, mas com incentivo de qualificação, de treinamento, de capacitação, de logística, para que esse produto chegue mais rápido. O governo pode fazer medidas para que a industrialização aconteça, gere emprego e oportunidades. Mas não é obrigando, taxando a exportação de commodities que nós vamos industrializar. Ao contrário, nós vamos perder oportunidades. E isso não é concebível. Ministro, o senhor citou aí o setor da cadeia produtiva do algodão, que de fato nós não temos um setor de confecção em Mato Grosso, apesar de ser o maior produtor de fibra do país. Isso vai também, por exemplo, para a produção agropecuária. O senhor conhece bem a produção pecuária, aliás, que você tem 32 milhões de cabeças de gado e você não tem um setor calçadista para aproveitamento do couro de boi. O senhor falou também da questão dos frigoríficos fechados. Enfim, quando eu me refiro à industrialização de Mato Grosso, é óbvio que eu estou me referindo à agroindustrialização. Não tem sentido a gente querer montar carro aqui, né? Mas faz todo sentido a gente ter uma indústria calçadista forte aqui, a gente ter uma indústria têxtil forte aqui, né? Como outra, não é verdade? É verdade, não tenha dúvida disso. Eu, inclusive, já estou em tratativas com um grande grupo de frigoríficos brasileiro e mundial, e que o Brasil tem os dois maiores grupos que lideram a carne mundial são brasileiros, né? E que tem plantas em Mato Grosso, e eu já estou tratando com eles a importância de vir, por exemplo, ter indústrias de gelatina a partir da cadeia produtiva das carnes, né, que é possível, a cadeia de transformação dos couros, como você mesmo falou. Eu recebi aqui, ainda quando eu te contei que fui na Alemanha em 18 de janeiro, a Associação Brasileira dos Produtores de Couro, da indústria de couro, pediu uma agenda. Já que o senhor vai indo para a Alemanha, leve a nossa mensagem de que produzimos com sustentabilidade. Por que eles vieram falar comigo? Porque em dezembro receberam notificações, cartas das empresas automobilísticas muito importantes do mundo, e alemãs, diga-se de passagem, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen, dizendo que não iriam mais comprar o couro brasileiro por conta de que esse couro promovia o desmatamento da Amazônia. Demoramos 20 anos para acessar e isso aí agregar valor. Os veículos de luxo tem banco de couro, painel de couro, forro de porta de couro, e isso agrega valor na cadeia produtiva dos produtores, indústria nacional. Se nós não estamos produzindo o carro, mas nós estamos produzindo a matéria-prima para o carro, gerando emprego aqui. Quando eles não querem mais comprar sob o pretexto que esse couro tem origem no desmatamento ilegal da Amazônia, nós estamos perdendo empregos. Então, volto de novo na questão de imagem. É mostrar que fazemos tudo com tranquilidade, com respeito às leis, com rastreabilidade, para garantir a industrialização. E essa indústria de couro pode e deve ser fortalecida em Mato Grosso. Não precisamos produzir o couro em Mato Grosso e transportar para São Paulo para preparar ele para a indústria automobilística, concorda? É um trabalho que deve ser feito com muita dedicação. Ministro, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente tem assunto para ficar aqui um dia inteiro, né, conversando sobre coisas de interesse do Brasil e de Mato Grosso. Mas eu queria perguntar sobre a questão dos fertilizantes.
como é que o Ministério da Agricultura está vendo a questão da guerra na Ucrânia, essa situação que implica e pode atrapalhar a questão da importação de fertilizantes, e como é que o Brasil pode começar a produzir, começar a entrar numa área que é super importante para um país que se pretende celeiro do mundo? Olha, chego a dizer que é de soberania nacional. Não existe produção de alimentos sem ter fertilizantes, né? E aí vem uma quebra de paradigma, Mauro. No mundo globalizado, todos achavam assim, ó, eu não preciso produzir fertilizante se tem russos, ucranianos, canadenses, iranianos que produzem fertilizantes com preços mais baratos e eles precisam comprar alimentos. Então, eu compro fertilizante deles e vendo alimentos para eles. Isso é o mundo globalizado. Até que chega ao mundo uma pandemia sucedida por uma guerra. E a cadeia de suprimentos se mostra fragilizada. Você lembra que durante a pandemia nós não tínhamos máscaras, indústria de máscaras, não tínhamos indústria de luvas cirúrgicas, não tínhamos indústrias na proporção que precisavam de seringas. Portanto, se você tiver uma cadeia produtiva de algo de 50% e você racionalizar isso, olha gente, está muito caro, não estamos de suprimentos, vamos manter o estoque de fertilizantes no solo, cada um planta com um pouquinho menos, você continua produzindo até que aquela crise possa ser superada. Por isso, o Brasil criou então o Plano Nacional de Fertilizantes, que agora no nosso governo será gerenciado pelo vice-presidente da República, o presidente Geraldo Alckmin e ministro da Indústria e Comércio, né? Ele será o presidente deste Fórum Nacional, Programa Nacional de Fertilizantes, que tem vários ministros transversalmente que fazem parte, inclusive o Ministério da Agricultura, que eu vou fazer parte, para que nós possamos, em cada área, quer seja tributária, quer seja na ambiental por conta de licenciamento, quer seja na parte energética, por conta do preço caro do gás natural do Brasil, que 90% dele ou mais é reinjetado nos postos de petróleo e poderiam virar produção de nitrogenados, a pesquisa de cloreto de potássio, de fosfato, e a indústria junto para que nós possamos alavancar a produção de fertilizantes, trazer mais estabilidade a médio prazo, né? A médio prazo. Não vamos dizer que o Brasil daqui a 1 ano, 2 anos, estará produzindo 30%, 40%, 50% do seu fertilizante, que é mentira, não vai conseguir fazer. Mas nós temos que ter o start, mostrar e reconhecer a importância do mundo globalizado, mas também ter a certeza que nós temos que trabalhar e tirar vulnerabilidades, e esse Plano Nacional de Fertilizantes vai buscar isso. Ministro, infelizmente o nosso tempo se esgotou e eu queria ainda falar um pouquinho sobre a questão da reforma tributária, que existe uma preocupação do setor agrícola, do setor do agro, em relação a uma possível linearidade da reforma, sem considerar características específicas de setores do agro. Se o senhor pudesse, em 1 minuto, se posicionar sobre essa questão, eu agradeceria muito, porque aí a gente não perde a viagem. Claro. Bom, reforma tributária é algo tão relevante para o Brasil, para o nosso crescimento. Nós, primeiro ponto, precisamos desembaraçar esse sistema de arrecadação. Ele é muito complexo e muito caro. O primeiro ponto é simplificar. O segundo ponto é equacionar as divergências. É um sistema que dá algumas benesses a mais para cá ou para lá e ninguém quer perder, por isso que uma reforma tributária é tão difícil de ser aprovada e precisa ser aprovada ainda nesse primeiro semestre. E eu aqui vou defender, com muita propriedade, com muita responsabilidade, que o agronegócio não seja sobretaxado, demonstrar que já paga imposto, mas taxar produtos primários no início da cadeia é tirar competitividade de todas as outras, perder emprego, exportar empregos. Muito bem. Ministro, obrigadíssimo por sua presença. Nossa República está aqui à disposição sempre para levar as coisas de Mato Grosso, defender temas importantes aqui para o nosso Estado. E agradeço demais a sua presença, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, Mauro, a oportunidade. A imprensa cumpre um papel muito relevante, a imprensa qualificada, como esse programa Nossa República, dirigido por você, que leva a oportunidade de esclarecermos, levarmos a mensagem à população, a orientação, os pensamentos, e também receber críticas, cobranças, para que nós possamos
dirimir dúvidas e ter orientação para políticas públicas cada vez mais eficientes para a população. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos um ano de prosperidade, um ano de oportunidades em 2023, que o Brasil precisa muito. Que assim seja, ministro. Nossa República vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Grande abraço a todos.